E a área de segurança pública, quando que despertou esse desejo de seguir nesse caminho? Eu morei na cidade de Itapevi, nasci em São Paulo, mas fui criado na cidade de Itapevi. E eu morava num bairro muito simples, e nesse bairro, na mesma rua onde eu morava o cabo Moacir Bellini. E ele vinha com aquela viatura, um fusquinha, vermelho e preto, a famosa, famigerada Baratinha, ou Rádio Patrulha. E olha, e aquele cabo Moacir Bellini, que é pai de um amigo meu, que ainda mora em Itapevi, chamado Tadeu Bellini, aquilo me inspirava, aquela profissão. Eu via o cabo Moacir Bellini e aquilo eu ficava assim, com os olhos brilhando, né? Eu falei, quem sabe um dia eu vou ser esse xerifão que é o cabo, né? Que tomava conta ali daquele pedaço, daqueles bairros, era o Parque Suburbano de um lado, o Jardim Rosimeire do outro lado. Eu sentia. E também o meu avô, que eu convivi com muito pouco tempo com o meu avô, apenas por 5 anos, depois o meu avô veio a falecer, meu avô também foi soldado da antiga Força Pública. Meu avô faleceu em 70, então ele pertenceu à Força Pública. Mas eu tive muito pouco contato com ele. E são essas duas pessoas que praticamente me inspiraram. E aí um colega trouxe o formulário de inscrição da Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Eu estudava até para ser engenheiro, mas quando ele trouxe, eu prestei o vestibular, passei no vestibular, e aí com 16 anos eu entrei na Academia de Polícia Militar e segui minha carreira por 30 anos, né? Graças a Deus, saí muito realizado por tudo aquilo que eu fiz em várias unidades da corporação. Não, perfeito, olha, muito bacana. E assim, com relação à questão da política pública de segurança, como é que você acha que a gente poderia ir para um caminho de, não só na questão de São Paulo, mas no Brasil como um todo, para que a coisa comece a funcionar? Porque assim, eu vou falar minha opinião pessoal. Eu vejo, assim, muitas pessoas que veem o crime como algo bonito, existe uma cultura em volta do crime. Infelizmente, a esquerda no nosso Brasil propaga isso. Não só quando ela destrói a família e coloca o homem contra a mulher contra o homem, estimula a questão do uso de drogas, como a gente vê projetos de lei que estão sendo discutidos na Câmara para a liberação de drogas. A gente vê ministros do Supremo Tribunal Federal fazendo propaganda de maneira ostensiva a liberação de drogas e querendo fazer isso à canetada, né, ao contrário da opinião da maioria da população. Então, assim, eu vejo um sistema tão complexo, né, que parece que eu não consigo entender como é que a gente conseguiria resolver com uma esquerda como essa que a gente tem no Brasil. Olha, então vamos falar por partes então, William. A primeira coisa, você falou do meu envolvimento político. Eu comecei na política com 19 anos de idade e sempre acreditei que a polícia militar ela deveria ter representantes na política, porque o mundo estava mudando, nós estávamos saindo do regime militar que os doidos da esquerda aí adoram falar que era ditadura militar, e não tinha absolutamente ditadura nenhuma, que a imprensa falava o que é, a imprensa não foi cortada, todo mundo podia fazer o que quer, nós éramos livres, andávamos para tudo quanto é lado, sem nenhuma perturbação de polícia nenhuma. Então nós tínhamos um país saudável naquela época, mas é o regime que preparou o Brasil para a democracia. Ótimo. Em 85 houve a transição, e a partir de então eu comecei a perceber que essa participação dos militares na política ainda era muito tímida mesmo. Nós não tínhamos nenhum representante militar, nem na Assembleia Legislativa, muito menos na Câmara dos Deputados, e jamais imaginaríamos ter um senador, né, como policial militar dentro do Senado Federal. E a partir de então eu comecei a me envolver na política. Nunca mais larguei. Foram 19 campanhas políticas que eu fiz, apoiando membros da Polícia Militar. E num determinado momento da vida, o senador Major Olímpio me chamou para vir para a política, e aí eu fui eleito pela primeira vez com quase 100 mil votos, e hoje estou lá na Câmara dos Deputados justamente fazendo a defesa da instituição, fazendo a defesa dos policiais militares, e você comentou muito bem, combatendo essa porcaria de leis que hoje querem atingir a sociedade, querem atingir a família, e uma delas você falou, o projeto de lei 399, que está sendo votado a toque de caixa.
Anteontem eu estava em Brasília e fiz um pronunciamento na tribuna dizendo do ataque que estão fazendo à família, liberando droga com, entre aspas, a fachada de ser apenas para uso medicinal, né, a substância cannabis, para ser colocada apenas em uso medicinal, mas o projeto tem várias falhas. Primeira delas, vai se permitir o uso da maconha em shampoo, sabonete e numa gama enorme de produtos, né, que isso vai fazer com que ela seja disseminada na sociedade. Segundo, uma criança com uma simples receita médica vai poder fazer uso dessa substância, o que pode tornar uma criança até dependente desse produto. Terceiro, a plantação, a autorização para plantação é em todo o Brasil. Aonde quiser plantar maconha, vai poder se plantar maconha. Aí eu pergunto, quem é que vai fiscalizar quem está fazendo uso medicinal ou não? Nós não temos condições, o Estado não tem condições de fiscalizar isso. E isso vai fazer com que o uso da maconha, o uso dessa droga, vai transbordar o uso medicinal e as pessoas vão passar a fazer uso individual mesmo dessa substância, o que vai, sobremaneira, aumentar o número de viciados. E aí onde eu falo, na defesa da família brasileira, quem tem uma pessoa viciada dentro de casa, sabe o transtorno que é para a família, para as pessoas. Então é algo que eu não posso aceitar e nós estamos numa luta, porque preliminarmente nós perdemos por 2 votos, foi 18-16. Teríamos que virar 1 voto para empatar, né, ou 2 votos para ganhar essa pauta e enterrar de vez esse projeto. Com relação à impunidade nesse país, é outra coisa que a gente está tentando melhorar muito, porque hoje as leis são muito lenientes com o traficante. Elas têm muita permissibilidade, elas permitem muitos recursos, e isso vai cada vez mais cadastrando, chancelando o Brasil como um país que não pune os seus bandidos, não pune os seus criminosos. Então nós já avançamos muito no projeto anticrime do ex-juiz Sérgio Moro, mas muitas pautas desse projeto anticrime foram deixadas de lado. E um exemplo delas é a prisão de segunda instância, que está parada. Essa prisão em segunda instância é uma aberração jurídica por vários motivos. O principal deles é: você pode entrar com recursos e mais recursos e não ir parar atrás das grades. Exemplo, o ex-presidente, o nosso larápio Lula ladrão, que está solto depois de ter sido condenado em 4 processos em segunda instância e está aí agora sendo viabilizado, inclusive para disputar as eleições de 2022. Isso é um tapa na cara da sociedade, é um tapa na cara de todas as corporações, são 600 mil policiais militares, é um tapa na cara de todos esses policiais que ficam o tempo todo combatendo o crime e, infelizmente, a justiça soltando. Ô, deputado, eu vou falar uma questão aqui sobre minha responsabilidade, tá? Então, fique tranquilo aqui, é como minha análise. Essa questão da prisão em segunda instância, quem criou esse problema, na minha opinião, foi o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque eles criaram uma interpretação criativa e ignoraram o artigo 283 do Código de Processo Penal, e aí eles trataram a situação como se... quer dizer, eles ignoraram, fizeram uma aplicação equivocada no primeiro momento. E aí depois o debate foi para o âmbito constitucional. E aí a gente ficou naquela discussão. Mas o artigo 5º diz que há presunção de inocência. Mas eles esquecem o seguinte, que quando o artigo 5º fala de presunção de inocência, ele não fala de proibição de prisão. Porque se falasse, logo na sequência a Constituição não diria que é permitida a prisão por ordem judicial, escrita, ou até mesmo por a prisão em flagrante, né, que é imediata. Então o que acontece? Eles fizeram uma confusão jurídica ali, e eu não sei se foi de caso pensado, tá? Não vou dar esse benefício da boa-fé ao Supremo Tribunal Federal, mas eu já tinha a impressão de quando se entrasse com uma ação declaratória de constitucionalidade do artigo 283, eles iriam ter que se manifestar que era constitucional, porque era quase que uma cópia do que está escrito no artigo 5º, logo abaixo lá do que fala da questão da presunção de inocência, né?
Então eu acho que o Supremo fez uma lambança, neste caso, fez uma lambança no caso das doações de empresas também, por pessoa jurídica, dizendo que não era possível, e muitos outros casos. Então eu hoje, como advogado, eu achava que o problema do Brasil estava muitas vezes na Justiça do Trabalho, que não cumpria a lei, mas quando eu comecei a ver essa formatação do Supremo de hoje, eu falei, olha, não há nem sequer esperança de correção, porque o texto da lei é totalmente desprezado. E o tanto de problemas relacionados à questão da defesa das próprias garantias constitucionais e da própria segurança jurídica são incalculáveis, né? O Brasil está entrando num limbo jurídico que é impossível prever o que vai acontecer. William, eu vou fazer das suas palavras as minhas e vou acrescentar, vou apimentar um pouco mais esse debate. O Supremo, mais uma vez, ele desagradou toda a população da forma que conduziu esse assunto da prisão em segunda instância. Vamos fazer voltar um pouquinho no tempo, voltar em fevereiro de 2016, quando o plenário do Supremo foi acionado pela primeira vez a votar sobre esse assunto prisão em segunda instância. E o plenário votou por 7-5 a favor do preso ficar preso a partir do momento em que é condenado em segunda instância, ou seja, por um colegiado. Vamos voltar agora em outubro de 2016, onde mais uma vez o plenário do Supremo foi acionado para debater de novo a prisão em segunda instância. Os votos foi de 6-5. Perdemos um voto a favor e ganhamos um voto contra. Aí, o presidente Lula foi preso. Ele foi atrás das grades, foi parar lá em Curitiba, isso em meados de 2018. E aí, novamente, a polêmica se levantou. E aí é que eu acho muito estranho, porque em 2019, aqueles advogados que custam caríssimos, custam fortunas, mais uma vez interpelaram o Supremo, pedindo para o Supremo se posicionar sobre a prisão em segunda instância. Estranhamente, mas não é estranho, aquele 6-5 que era a favor da segunda instância virou 6-5 a favor do Lula, porque era para julgar especificamente o caso do Lula. E virou. Ministros que até então eram contra passaram a ser favoráveis à soltura do ex-presidente Lula. Curiosamente, alguns desses ministros que votaram a favor do Lula foram nomeados por ele, no mandato dele ou no mandato do PT, quando, na minha opinião, deveriam se declarar absolutamente impedidos de fazer um julgamento desse tipo. Então é isso que nós estamos vendo. Só que isso teve consequências sérias no mundo jurídico, porque todos os presos, são 273 sentenças de condenação emitidas pela 13ª Vara Criminal de Curitiba. 273 sentenças que estão agora sendo provocadas para que esses presos também tenham esse benefício. Aí eu pergunto, e esses 5 bilhões de reais que foram recuperados pela Justiça e que foram devolvidos aos cofres públicos, da onde é esse dinheiro? Não teve corrupção? Não teve propina? Não teve formação de quadrilha? Não teve lavagem de dinheiro? Porque esse dinheiro foi repatriado, aliás, corrigindo, não são 5 bilhões de reais, são 5 bilhões de dólares, o que hoje somam aproximadamente 25 bilhões de reais. Então, para mim é um cenário de terra arrasada ver o judiciário, a Suprema Corte desse país, sentenciando dessa forma. E hoje nós temos uma comissão especial que está julgando a prisão em segunda instância e ela não anda. É lamentável que os parlamentares estejam protagonizando mais abertura ainda para a impunidade nesse país. Eu luto, até porque sou vice-presidente dessa comissão de segunda instância, eu luto para que essa comissão decida o seu veredito ainda nesse primeiro semestre, porque a população está esperando uma resposta do parlamento. E aí, vocês vão botar vagabundo e criminoso na cadeia ou não?
Isso é um projeto de emenda constitucional. Então, vamos aguardar, porque já já o meu discurso vai ser justamente batendo nos parlamentares que não estão fazendo a sua parte. Sem dúvida. Amor, e aí, como é que estão o pessoal nas redes sociais? Estão comentando bastante aqui? Tem alguma pergunta? Não, o nosso querido Henrique Dias aqui, aqui de BH, aqui, né? De BH. Lá de BH. Isso, lá de BH. Ele está pedindo o tradicional alô para o nosso convidado, né? Deputado, pode mandar um alô para o nosso querido Henrique Dias, lá de BH? Henrique Dias, mineiro, grande mineiro de Belo Horizonte, um abraço para você e para todos os mineiros. Tem muitos amigos aí no estado de Minas Gerais. E aproveito também para mandar um abraço para o meu companheiro de parlamento, o subtenente Gonzaga, deputado federal, já no 3º mandato, que faz um brilhante trabalho. E também parabenizar o governador Romeu Zema, que, na minha opinião, vem fazendo um bom trabalho também com o estado de Minas Gerais, que estava literalmente quebrado financeiramente. Então, o Romeu Zema entrou e botou ordem na casa. Recebeu uma herança muito ruim do Partido dos Trabalhadores. É. O oposto, né, do que a gente está vendo aqui, né, em São Paulo, né? Porque aqui em São Paulo a coisa está bem... Olha, deputado, eu vou falar uma coisa. Eu não sei como o nosso estado, que tem os piores índices do Brasil, ainda quer vir e apontar o dedo e dar explicações, esclarecimentos, ensinar coisas, né? Quem tá mal tem que ficar quieto, né? Olha, e tem que ficar bem quietinho, como diz na gíria, os meus avós, os meus pais, né? É enfiar o rabinho no meio das pernas e ficar quietinho. E quando você falou aí dos piores índices, né? Eu lembro aqui da minha querida Polícia Militar, que tem o salário mais baixo do Brasil, e a gente faz um trocadilho com a própria sigla do governador João Dória. Pior salário do Brasil, PSDB. Nós estamos há mais de 30 anos sob essa ditadura do PSDB aqui em São Paulo, e nesse item, salário, né, valorização do material humano, o governador do estado e os governos do PSDB deixaram muito a desejar. Deixaram e estão deixando muito a desejar. O deputado, eu tô acompanhando aqui mudando aqui um pouco do assunto, essa questão da CPI do Covid que está acontecendo em Brasília. E cada dia a gente vê novos capítulos do que para mim parece um teatro. Qual que é a leitura que eu faço aqui como cidadão? Lá no começo, quando começou a ter o problema do Covid, o Supremo Tribunal Federal foi lá e inverteu a interpretação do artigo 24 da Constituição Federal e, de uma certa maneira, de forma prática, ele acabou modificando a distribuição dos poderes estabelecidos pela Constituição para o combate às questões de vigilância sanitária, as questões de saúde. E aí o presidente da República ficou literalmente com as mãos amarradas para poder tomar medidas. E aí agora, não contentes em amarrar as mãos do presidente, eles querem pôr a culpa de toda a incompetência, de todo o desvio de recurso no presidente da República. Então eu fico imaginando o seguinte, eles querem pôr a culpa em quem não pôde fazer nada por uma medida que foi tomada pelo Supremo. É isso que está acontecendo? Que essa impressão está equivocada? Eu queria entender esse processo. Na minha avaliação, eu acredito que nós temos 11 constituições federais diferentes, uma para cada ministro. Cada um está fazendo a sua interpretação e interferindo sobremaneira nos outros poderes. Essa decisão que você citou é uma das aberrações jurídicas que eu encontrei durante a minha vida. Eles impediram o presidente Bolsonaro de dar diretrizes para o combate à pandemia. E, ao mesmo tempo, cobraram veementemente uma postura, ações do governo para combater a pandemia. O que nós vimos foi uma dicotomia de ações. O presidente querendo uma coisa, governadores e prefeitos querendo outra. Na verdade, não são nem prefeitos, apenas governadores que ferrenhamente fazem oposição ao governo federal, que deliberaram que tinha que fazer isso ou que tinha que fazer aquilo e não mostraram cientificamente nenhum resultado produtivo. A ponto de a gente comparar o estado de São Paulo, né, com os piores números que a gente encontra no mundo. É um estado com 40 milhões de habitantes, né, e que tem índices altos, não só de contaminação, mas principalmente de óbitos. E o que fez o governador João Dória? Infelizmente, fez atrapalhadas em cima de atrapalhadas. Como diz o gaúcho, foi muita pataquada que esse governador
acabou fazendo aqui no estado de São Paulo, tentando fechar o comércio, promovendo lockdown, mas ao mesmo tempo os transportes públicos da cidade de São Paulo e da região metropolitana se tornaram o maior foco de contaminação e o maior foco de proliferação do vírus, porque circulam mais de 4 milhões de pessoas no transporte público e não havia nenhum distanciamento promovido pela Prefeitura do Estado de São Paulo ou pelo governo do Estado. Então, isso é um absurdo, porque as pessoas continuaram enlatadas dentro desses transportes públicos, eu digo ônibus, metrô e trens, e as pessoas se contaminavam e levavam o vírus para dentro das suas casas. O que aconteceu? Explodiu a contaminação e ele não tomou nenhuma atitude em relação a isso. Então, essa e um monte de besteiras que o governador acabou fazendo, fez com que o estado de São Paulo fosse o número 1 no ranking de contaminações e óbitos em relação ao Covid. Uma verdadeira atrapalhada do governador que impôs isso a muitos prefeitos, são 645 municípios, e nós tínhamos municípios que não havia necessidade nenhuma de se promover lockdown, porque praticamente não existiam os números de Covid, seja de contaminação, seja de óbito, mas ele preferiu matar a economia e promover um segundo dado negativo, que é o elevado número de desemprego que nós promovemos no Estado, uma queda na arrecadação acentuada e um número de empresas que foram fechadas. Foi um assassinato, um genocídio de CNPJs e um genocídio de postos de trabalho que a gente nunca viu antes. Tudo feito, na minha opinião, de forma organizada, com o intuito de destruir a economia, para colocar isso também na conta do presidente Bolsonaro. É inaceitável o que o governador fez. Hoje, o resultado disso, ele não pode sair sozinho na rua. Hoje ele tem que andar super protegido com a sua segurança, fazendo eventos fechados, sem aparecer para o público. E está aí, um homem público que deveria estar do lado do povo, infelizmente hoje vai sofrer uma condenação, e o ano que vem, seja lá o que for, para que cargo esse cara queira se candidatar, nós vamos sepultar ele para a política de vez. O deputado, e essa CPI? É a consagração de tentar jogar conta nas costas do presidente? Seria isso? Com certeza, e lamentavelmente é mais um palanque político para opositores do governo, opositores do presidente Jair Bolsonaro. A começar pelo relator dessa CPI, o senador Renan Calheiros, né, alvo de 8 processos, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, né, corrupção, superfaturamento e assim por diante. Ele é alvo de 8 processos e é colocado numa posição de julgador, de inquisitor, porque é a partir do relatório dele que vai ser dado um parecer para todo esse trabalho que está sendo desenvolvido de forma imparcial, uma vez que não pretendem atingir nem governadores e nem prefeitos, então, portanto, não vão pegar o mais importante dessa pandemia, que é a corrupção deslavada que aconteceu nos estados e municípios. É lamentável. Bom, a gente estava conversando aqui, quer fazer uma pergunta, amor? Ela tá aqui, tava pedindo, ela tá reclamando aqui comigo, o deputado, que ela falou assim pra mim, pô, eu quero perguntar também aqui, não deixei ela falar no primeiro bloco. Deputado, o senhor falou que tanto tempo, né, trabalhou na Polícia Militar e, assim, eu gostaria de saber quais são as maiores reivindicações, né, que os policiais, o que eles mais precisam para prestar um bom trabalho, né, quais são os grandes empecilhos que se encontra tanto na esfera federal, realmente, do país? Bom, então hoje o que está faltando para os policiais do Estado de São Paulo, a primeira coisa é uma valorização financeira. Os salários estão defasados. Eu aqui nas minhas malfadadas contas acredito que os salários estejam defasados entre 35% e 50%, porque não houve reposição inflacionária. E todos nós sabemos que todas as categorias possuem uma data básica para fazer uma recomposição das perdas salariais em função da inflação. E pouco ou não, nós estamos tendo inflação nos últimos anos. E essa reposição nunca veio. Isso fez com que no ranking dos salários do Brasil, São Paulo fosse colocado lá no último lugar. Por isso, aquele trocadilho de pior salário do Brasil para a Polícia Militar, coincidindo com o partido que governa o Estado de São Paulo. Mas não é só isso. Você tem alguns problemas sérios também dentro da corporação, que é a parte de assistência médica. Hoje nós temos uma assistência médica praticamente que funciona só na capital. Então, o pessoal do interior
é muito desassistido de assistência médica. E isso faz com que eles sejam obrigados a formar cooperativas. Formando essa cooperativa, contratam um plano de saúde para poder dar assistência médica para ele e para os familiares. E isso tem pesado no salário. Mais ou menos, isso custa de R$800 a R$1.200, dependendo da região do estado em que o policial esteja. Um outro fator que eu gosto de lembrar aqui também, né, que na iniciativa privada, normalmente as empresas chegam a subsidiar 30% da assistência médica. Se o Estado fizesse isso para o policial militar, hoje o Estado teria que estar contribuindo com pelo menos R$500 para ajudar na assistência médica, ou seja, compartilhando esse custo com o policial e aí sim dando um alívio no salário dele. Agora, existe uma outra questão também, questão de transporte. O estado de São Paulo é grande e normalmente você é acionado para trabalhar em qualquer parte do estado, isso é possível. Mas o direito ao Vale Transporte, o policial não tem. Então, se ele tem que se deslocar da onde ele mora para o local de trabalho, normalmente ele tem feito por carona. Isso é humilhante para o policial, porque ele tem que ficar na beira da pista, fardado, fazendo assim com o dedinho, né? Pedindo a famosa carona. Eu não concordo com isso. O Estado teria que subsidiar esse transporte para o policial. A gente tem brigado muito por essa demanda, que é super importante, porque isso pode até causar uma punição disciplinar para ele. Se ele não conseguir a carona, ele pode ser até punido por atraso ou até mesmo por falta ao serviço. Isso é extremamente desagradável. O serviço já é tenso e você ainda tem que sofrer com essas pressões. E daí para frente, você tem a questão do equipamento, você tem uma forma... O Estado poderia recompor de alguma forma, valorizar de muitas formas o policial militar e não faz, vira as costas. Aí, na hora de comprar a viatura, põe o policial sentado numa viatura de 200, 300 mil reais. Se eventualmente esse policial, numa ocorrência em serviço, correndo atrás de um bandido, vier colidir essa viatura, ele corre o risco ainda de ter que pagar esse custo para o Estado, né? Montado num veículo de 200, 300 mil reais, mas não tem um salário correspondente para pilotar isso. Eu falo porque sou piloto de helicóptero e normalmente o salário do piloto de helicóptero é condizente com o valor da aeronave. Uma aeronave mais cara, o salário é mais alto, porque a responsabilidade também é maior. Se compra um equipamento de primeira linha, mas se paga um salário de terceira linha. Então eu penso, onde é que esse governador Dória está com a cabeça? Em querer fazer marketing com a polícia, porque foto entregando viatura ele faz à vontade. Há pouco tempo atrás ele fazia uma campanha policial nota 10. Aí nós viemos para cima dele para dizer policial nota 10 e salário nota 0. De adianta você ter o melhor policial do Brasil se ele está o tempo todo trabalhando tenso, estressado, preocupado com a comida que pode estar faltando em casa. E aí a gente tem feito, de forma até filantrópica, várias ações humanitárias, coletando cesta básica para entregar não só na comunidade, para aquelas famílias carentes, mas também para policiais que estão precisando de uma cesta básica para colocar alimento dentro de casa. Então é vexatória essa situação hoje que o governo colocou o policial militar do estado de São Paulo. Se você faz uma comparação com estados próximos aqui, o estado de Santa Catarina tem um salário quase 3 vezes maior que o de São Paulo. O estado do Acre, que é um estado pequenininho, tem um salário 2 vezes maior que o estado de São Paulo. Um estado que não tem arrecadação nenhuma, praticamente sobrevive de recursos federais, paga melhor o seu policial do que o estado de São Paulo, que tem a maior arrecadação do Brasil. Então, esse discurso de gestão que nós escutamos em 2018, eu sou um gestor, eu não sou político, né? Isso aí é balela, é marketing que ele utilizou para ganhar voto. Porque, de verdade, ele não fez absolutamente nada. Ele prometeu várias vezes na sua campanha, a Polícia Militar do Estado de São Paulo vai ter o melhor salário do Brasil, exceto o Distrito Federal. Cadê hoje essa diferença de onde nós estamos, do patamar onde nós estamos, até ser o melhor salário do Brasil? Ela está em 80%. Cadê esses 80%? Então, é o que eu falo, o Dória foi um mentiroso, mentiu na campanha porque não vai cumprir aquilo que ele prometeu para os policiais. É complicado. E o nosso estado hoje fica numa situação muito delicada,
Porque o policial, quando sai de casa, ele está exposto, né? Ele está numa situação, tá sempre se expondo a um perigo que as profissões, as demais profissões não têm essa exposição. Então, é muito difícil você... Eu imagino assim, às vezes, numa questão de trabalho, quando você está preocupado com as contas de casa, você está preocupado com outras coisas, é difícil se concentrar. E ainda mais quando você precisa de total concentração, você precisa estar de corpo e alma ali para proteger a vida dos cidadãos do Estado. Então, é muito complicada essa situação, viu, deputado? E olha... O que eu recebo de policiais em dificuldade, que a gente tem utilizado de rifas para ajudar determinadas pessoas que passaram por um problema, porque com esse salário defasado, para onde é que ele tem que se socorrer, né? Ou às vezes para um bico, onde ele corre risco, ou às vezes para tal atividade delegada, né, DGEM, que é vender a hora de folga quando ele deveria estar descansando, convivendo com a sua família, né, tendo uma vida social familiar intensa, né, próximo dos seus filhos, próximo dos seus pais, próximo da sua esposa, e ele não consegue, porque um dia no bico, outro dia na polícia, um dia na polícia, outro dia na atividade delegada. Então, que descanso que ele dá para o corpo e para a mente, trabalhando numa profissão que já é considerada mundialmente como uma das profissões mais estressantes do mundo. É por isso que mentalmente o policial está cansado, é por isso que psicologicamente ele está doente, e aí a gente vai para um caso mais grave, William e Vivi, que é o caso dos suicídios, que é uma profissão hoje que tem números elevados de suicídios, policiais que atentam contra a própria vida, pegam a própria arma e se matam, por conta do estresse que estão passando. Né? Isso é uma cadeia, isso é uma sequência de fatos. Quando você tem números altos de suicídios, e você vai observar como é que está a saúde mental de todo o efetivo da Polícia Militar, você vai ver que está muito comprometido. Existe alguma ação em cima disso? Não, não existe. Né? Ela até existe, mas é muito pequena. É muito pequena, são esforços pontuais que o próprio comando da corporação faz com os meios que dispõe. Isso deveria ser muito maior, o governo deveria estar muito atento, ter uma política, uma vontade política muito forte de atuar em cima disso também. Mas, infelizmente, é patético todo o sistema de recomposição, de valorização do policial militar, hoje praticado no estado de São Paulo. É triste. Olha, e eu arrisco dizer que uma das principais preocupações que os brasileiros têm, em especial a população de São Paulo, é com relação à questão da segurança pública. Acho que todo mundo tem essa preocupação. Então, seria um tema que deveria estar na cabeça do governador como prioridade para resolver. Deputado, eu queria falar de um outro assunto, também falando com relação à questão da segurança, porque assim, eu converso com muitas pessoas e a sensação que se tem é que aqui no Brasil a gente não tem de fato um direito à legítima defesa. Embora a legislação coloque isso como excludente de criminalidade, quando a gente vê na prática sentenças judiciais, o juiz acaba querendo entrar em detalhes que acabam tentando flexibilizar esse direito, que para mim deveria ser um direito absoluto. Você está na sua casa, você está na sua propriedade, você tem que ter o direito de estar tranquilo, e se alguém optar por lá te incomodar, essa pessoa tem que saber que corre risco e você tem que garantir esse direito de proteção. Por que não se avança hoje no Congresso uma legislação que não só garanta a legítima defesa, como também impeça o juiz de flexibilizar isso? William, vamos falar um pouco de ideologia, vamos falar um pouco do comunismo, vamos falar um pouco do socialismo. Se nós voltarmos lá atrás, antes da Segunda Guerra Mundial, falarmos um pouco de Adolf Hitler, Hitler na Alemanha, ele foi eleito presidente com um discurso ameno, com um discurso liberal, com um discurso de convencimento de que ele seria a melhor pessoa para a Alemanha. Assim que ele foi eleito, ele passou a adotar posturas e uma delas foi desarmar a sociedade, porque ele já tinha em mente a implantação do nazismo. Se nós sairmos da Alemanha, agora da Alemanha nazista, viermos aqui para a Venezuela, se nós voltarmos no tempo na Venezuela em 1995, 96, antes do presidente Hugo Chávez assumir, a Venezuela era um país livre,
economicamente brilhante e era o país mais rico da América Latina. Mesmo tendo uma fonte de recursos que é o petróleo, mas ele tinha o petróleo em abundância e isso fazia com que a Venezuela fosse o país mais rico da América Latina. O Chávez também, com um discurso manso, um discurso ameno, foi eleito e assim que ele foi eleito, ele também desarmou toda a população. Para quê? Para implantar o comunismo. Então, o que nós vemos aqui é uma tentativa de avanço do comunismo a partir do momento em que se proíbe ou se restringe ao máximo que a população se arme. E aí eu faço uma divulgação do meu trabalho, que eu sou da corrente armamentista. Mas, infelizmente, eu tenho que dizer, hoje, nesse parlamento que foi eleito em 2018, ele não é um parlamento armamentista, ele é desarmamentista. Qualquer pauta que envolva armamento, ela é ferozmente combatida pelos parlamentares. E para se aprovar alguma coisa nesse momento é muito difícil. Restou ao presidente da República, para cumprir um pouco do que prometeu na campanha, que era apoiar os CACs, baixar algumas normas através de decretos. E mesmo assim ele está sendo tolhido. Nesses últimos decretos, me fugiu os números agora, mas se eu não me engano são 4 decretos quase em sequência, que implantaram uma certa liberdade em relação à política armamentista. Eles foram revisados pela ministra Rosa Weber, que cortou algumas coisas, como, por exemplo, policiais militares de terem 8 armas. Na legislação atual é permitido 6, o presidente com o decreto avançou para 8, sendo essas 2 de uso restrito, ou seja, um policial militar ele poderia, por exemplo, comprar um fuzil calibre 5.56, um fuzil calibre 7.62 e assim por diante. E aí a ministra veio e cortou. Um outro exemplo, o presidente fez uma ampliação do número de munições que cada atirador poderia comprar por ano. A ministra também vetou, porque entendeu que isso é muita munição na mão dos atiradores, né? Na verdade, o atual número que é permitido é muito simbólico para uma pessoa que vai todo final de semana para o estande de tiro atirar. É muito pouco, porque tem atiradores que chegam a gastar 300, 400, às vezes até 1.000 munições num final de semana. E esse é o limite máximo que ele pode comprar por ano. Então, para um atirador, limitar o número de munições é perverso, mas ele poderia ter essa permissão. E tem muitos outros itens que foram cortados que, lamentavelmente, restringem essa política armamentista. Lembrando que você nunca vai achar, ou pelo menos estatisticamente, dentro do número de homicídios cometidos no Brasil por armas de fogo, você não acha um homicídio cometido por arma legal. Você só vai encontrar arma que foi contrabandeada, trazido ilegalmente de outros países e que normalmente estão na mão de traficantes ou criminosos. Então eu pergunto, por que não permitir a legítima defesa? É extremamente complicado, o assunto difícil, mas nessa legislatura nós não vamos conseguir. Eu tenho grandes dificuldades em pautar assuntos, projetos de lei que vão entrar nesse assunto da política de armamento no país. Então, lamentavelmente, o judiciário está sim restringindo o direito à legítima defesa. O deputado, a forma que você colocou aqui, e eu observei essas decisões do Supremo, e normalmente a gente observa que existe todo um critério de opinião, achismo na decisão, e o critério jurídico não existe. Porque você não vê nessa decisão, por exemplo, argumentos que tenham fundos jurídicos, que apresentam, olha, a nossa Constituição aponta em tal disposição. Não existe isso, é puro achismo. Então, o que me preocupa muito no Brasil hoje é que a gente tem um Supremo que não entende a diferença que existe entre o Legislativo e o Judiciário. Eu gosto de dizer para toda a audiência, o Judiciário ele tem uma única função, que é aplicar a lei ao caso concreto. Quem faz a lei é o Congresso. O deputado
conhece o processo democrático, sabe o quanto que é difícil conquistar voto, quanto que é difícil ir para a rua, quanto que é difícil obter uma representação, e é por isso que a representação através do voto tem o direito de criar as normas, né? Porque você está lá em nome do povo, como diz o nosso parágrafo 1º do artigo 1º da Constituição, o parágrafo único do artigo 1º da Constituição, diz: todo o poder emana do povo, que será exercido diretamente ou através de seus representantes eleitos. Então o Supremo está tentando fazer, às vezes, dos representantes eleitos, colocando em prática pauta ideológica esta que é ligada à esquerda, muitas vezes, porque, infelizmente, a formação jurídica no Brasil é uma formação que tem uma base filosófica ou uma base de pensamento que é um alinhamento à esquerda, e a gente nem percebe. Eu fui perceber isso depois que eu saí da faculdade, então é muito complicado. E eu queria saber se a gente tem uma luz no final do túnel, porque o Senado, que é a casa que poderia tomar providências contra o ministro que legisla, que não cumpre a lei, que pratica abuso de autoridade, como aconteceu no caso do deputado Daniel Silveira, o Senado não toma medidas. Parece que, por algum motivo estranho, não quer tomar medida. O deputado vê alguma luz no fim do túnel para tentar neutralizar vamos dizer assim, esse ativismo que tem ocorrido no Brasil? Essa é uma das maiores dificuldades que nós estamos tendo no parlamento, é combater o ativismo judicial. Já foram tentadas várias alternativas através de PEC, através de projetos de lei, mas infelizmente ainda nada andou, e o ativismo judicial está muito forte no nosso país, lamentavelmente. Há uma ingerência muito forte do judiciário nos outros poderes, e você falou muito bem quando citou aquele tolimento das ações do presidente Bolsonaro em relação à pandemia em abril do ano passado, e nós vivemos agora um período onde o judiciário também quer legislar. Quando você fala o poder emana do povo, nós estamos lá como deputados representando o povo. O Senado Federal é uma casa, nós temos um sistema bicameral, Câmara dos Deputados e Senado Federal, mas a Câmara dos Deputados é o órgão competente para legislar. E, infelizmente, o Supremo, por vezes, está exorbitando nessas suas funções e atropelando a Câmara dos Deputados. Nós estamos convivendo com isso e ainda não temos condições políticas de reverter esse quadro. Mas garanto para você que há uma luta ferrenha com deputados, principalmente da ala bolsonarista, que estão combatendo esse comportamento do Supremo. É um absurdo. E olha, eu vou querer aqui dar um recado aqui para a nossa audiência, principalmente da rádio. Anotem bem os nomes dos seus senadores que estão sendo coniventes com isso. Porque a Câmara dos Deputados, nesse caso, ela não pode julgar o processo de impeachment contra o ministro Supremo, né? É uma função exclusiva do Senado. E, infelizmente, eu vou até dizer aqui, eu mandei já e-mail para os nossos senadores aqui de São Paulo, e as respostas que eu obtive me deixaram muito preocupado, porque assim, eles não estão entendendo que está se passando um cheque em branco, efetivamente, para os ministros do Supremo. E assim, o poder não comporta vácuo, né? Se a gente não limitar, se a gente permitir, uma vez que eles ocuparam esse espaço, vai ser difícil retroceder no futuro. Um ponto muito importante, William, que eu quero comentar com você, quando você falou dos senadores. Muitas pessoas não sabem isso. Quem são os julgadores dos ministros do Supremo são os senadores. E quem são os julgadores dos senadores são os ministros do Supremo. Então, uma casa julga a outra. O que nós temos hoje, nesse momento? Nós temos um Senado Federal com parte dos seus membros extremamente comprometidos com denúncias de corrupção e com processos para serem abertos pelo Supremo. Do outro lado, nós estamos vendo alguns ministros do Supremo sendo alvo também de denúncias que deveriam ser apuradas pelos senadores. Então, quando você tem uma pessoa julgando outra, você não tem ninguém julgando ninguém. E aonde eu quero chegar nesse ponto? No próximo ano, em 2022, nós teremos, numa das votações, será a escolha de um senador, apenas de um senador por estado. Nessas eleições de 2022, nós vamos trocar 1/3 dos senadores. Lembrando que o Senado Federal tem 81 membros, 3 por estado, ou seja, 27 vezes 3 dá 81. Em 2018, nós trocamos 2/3 do Senado Federal, elegemos 2 senadores por estado. Então, trocamos 54 senadores.
e agora vamos para mais 27. É muito importante que em cada estado nós façamos uma escolha de um senador com coragem, sem ficha suja e com muita disponibilidade de fazer aquilo que precisa ser feito. Porque nós estamos aguardando muito uma mudança significativa no Senado Federal para que a gente possa tomar as providências que precisam ser tomadas nesse momento. Perfeito. Ó, nós estamos chegando agora nos 4 minutos finais do programa. Queria passar a palavra para minha esposa aqui. Você quer fazer as suas considerações finais do programa, amor? Eu quero agradecer a presença do deputado, foi um prazer recebê-lo. Agradecer aqui, amor, você também aqui sempre ao meu lado. Agradecer a audiência de todos vocês, né, que é muito gostoso, muito gratificante aqui toda quinta-feira estar aqui com vocês. E passo a palavra aqui ao meu querido amor. Deputado, nós estamos agora nos minutinhos finais. Quer deixar sua dica cultural aqui para a nossa audiência e fazer suas considerações finais, por gentileza? Olha, uma dica cultural, eu vou recomendar um livro. Aliás, vou recomendar dois livros. Primeiro, A Arte da Guerra, de Sun Tzu. É muito importante que todos conheçam o que tem naquele livro. O segundo livro é de um amigo meu, parlamentar, deputado federal pelo estado de São Paulo, o nosso querido príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Ele tem um livro que o título é Por que o Brasil é um País Atrasado? Ali vocês vão conhecer numa linguagem muito simples, numa linguagem muito tranquila de se ler, por que é que nós estamos nesse estado. Recomendo a todos, então, o Arte da Guerra de Sun Tzu e o livro do príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Por que o Brasil é um País Atrasado. Agradeço demais essa participação, essa oportunidade de estar com vocês, Willy e Vivi, alertando a todos que nós estamos ainda numa pandemia, numa guerra biológica, estamos tentando combater esse vírus e peço a todos que se cuidem, mantenham o distanciamento, mantenham as suas mãos higienizadas, álcool gel ou detergente, água e sabão, seja lá o que for, e vamos tomar cuidado. Não vamos colocar a nossa vida em risco e muito menos das pessoas que a gente ama, que a gente quer bem ao nosso lado. Excelente. Deputado, quer deixar os seus contatos, suas redes sociais? Vamos lá. No Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, tudo Coronel Tadeu. No YouTube você acrescenta lá, Coronel Tadeu Oficial. São essas minhas redes sociais. Peço a todos que me sigam nas redes, que deixem lá a sua curtida, que me sigam, deixem os seus comentários nos nossos posts, que a gente tem muita coisa interessante para todos vocês. Legal, excelente. Ó, eu quero agradecer a sua participação, deputado. Foi muito importante aqui para a gente falar sobre esses temas. Muitas pessoas têm curiosidade sobre a questão da segurança pública, tudo isso que a gente discutiu. Então, para nós é muito importante a gente poder conversar sobre esses temas, em especial para o pessoal do rádio, né? Porque a pessoa, às vezes, tradicional, tá lá na sua casinha, ela quer ter essa informação. E a gente, graças a Deus, está abandonando a televisão, está abandonando essas emissoras que ficam fazendo fake news. Então, é importante que as pessoas venham para o rádio para poder ouvir e ter boa informação. Então, isso para nós é uma grande preocupação. Então, te agradeço pela indicação. Luiz Felipe Orleans de Bragança é uma pessoa que eu considero um amigo, a gente gosta muito. Até a primeira vez que ele participou, eu estava num outro programa, ele participou aqui na Rádio ABC, eu até brinquei com ele que eu falei que a gente tem algumas coisas em comum, né? E uma deles é que as nossas esposas são orientais. E aí ele deu risada, porque ele também é casado com uma oriental. Isso mesmo. E é uma pessoa muito bacana. Eu já cheguei a fazer algumas lives com ele, foi muito legal. E olha, quero falar aqui para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, é importante a gente saber o trabalho do parlamentar. A gente tem hoje um quadro de uma esquerda que domina, infelizmente, todas as nossas estruturas, os sindicatos, dominam as grandes emissoras de televisão, a grande parte da imprensa, e a gente precisa fazer esse bom combate. E o bom combate é a gente ter representantes conservadores, a gente ocupar espaço com conservadores. Então, por isso, para nós é muito importante falar sobre isso aqui no programa Tudo On Night, porque não tem outra forma. Se a gente não proteger a nossa propriedade, se a gente não proteger a aplicação da lei, se a gente não proteger os nossos valores, a nossa cultura ocidental, o nosso direito de
de culto, o cristianismo, as religiões bases da nossa sociedade ocidental, infelizmente a esquerda vai destruir, porque o objetivo dela é acabar com a família, é acabar com a polícia, acabar com o direito de propriedade, acabar com os valores, estimular o uso de drogas e destruir toda a base da nossa sociedade ocidental. Então, desta forma, a gente vai ir para um caminho que é o caminho que a Venezuela já passou. Então, para a gente evitar isso, a gente precisa apoiar o conservadorismo. Então, por isso eu te agradeço muito, deputado, pelo seu trabalho, te agradeço pela sua participação e agradeço a todos que estiveram aqui com a gente hoje no programa Tudo All Night e peço para que vocês estejam com a gente na próxima quinta-feira que vem, no próximo programa. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Tudo All Night, de volta na próxima semana, aqui na Rádio ABC.